Graça e paz, povo de Deus, aqui é o pastor Lucas. Hoje, para o nosso bate-papo, eu trouxe o nosso querido superintendente da Escola Bíblica da IABV Pontes, professor Alisson Nunes. E aí, professor Alisson? Shalom, tudo bem? Alegria, viu? Maravilha. Rapidamente, gente, nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é novo nascimento. Professor Alisson, existe base escriturística e qual a importância do novo nascimento? Por que a gente deveria estar preocupado com o novo nascimento? Na verdade, falando assim do ponto de vista teológico, nós estávamos condenados à morte, né? Nós somos, por natureza, rebeldes. Mas Jesus traz a boa nova. A mensagem de Jesus é uma mensagem de arrependimento. O arrependimento ele é curador, é transformador, é libertador. Então, para nos fazermos, na verdade, nos tornarmos pela misericórdia dele e pelo sacrifício dele na cruz, nos tornarmos filhos de Deus, é preciso nascer de novo, porque com o escopo desse mundo, com o formato desse mundo, não dá. É incongruente a mentalidade humana com a mentalidade de Deus. É preciso mudar, é preciso uma metanoia, é preciso transformar a nossa mente, é preciso nascer de novo. É possível, então, você estar dentro do sistema religioso e não ser nascido de novo? É possível você estar participando das atividades religiosas e não ser nascido de novo? Qual é a característica, então, de um nascido de novo? Por incrível que pareça, eu estava lendo algo muito interessante, eu estou meditando muito sobre essa questão da mentalidade grega com a mentalidade hebraica, né? A mentalidade de Deus com a mentalidade humana. O espírito religioso é um dos grandes obstáculos para a metanoia. O espírito religioso, ele nos faz entrar num rito. Eu, por exemplo, vi de uma igreja bem tradicional muito mais ritualística do que viver em espírito e em verdade. Então isso não me permite, e hoje eu posso saborear Deus, se é o que eu posso dizer dessa forma, posso testemunhar o quão grande meu Deus é, porque eu tive essa experiência de mudança de vida, mas o escopo, dentro do projeto que eu vivia, isso não me permitia. É possível, sim, algumas pessoas dentro desse contexto ter um relacionamento tão íntimo com Deus que aquele contexto ali, aquelas influências, talvez não atrapalhe ele tanto. Mas eu acho que é muito mais saudável, muito mais salutar essa decisão de sair de determinados ambientes, que não necessariamente seja só a igreja, mas determinados ambientes que te prende para que você não viva essa mudança nova, essa mudança de mente, essa metanoia, essa mudança de mente, meta de mudança, noia de mente. Às vezes o cidadão está cumprindo simplesmente a tradição, o ritual, mas aquilo não faz sentido para ele, né? Verdade. E também porque ele gosta, né? Ele gosta talvez de viver dentro daquele ambiente. Aquele ambiente é um ambiente bom para ele se sente importante, talvez ele não tenha a atenção que ele gostaria de ter na sua família, nos seus pais, nos amigos, na empresa, e ele tem naquela igreja, naquele ambiente, e ali ele se acostumou a estar ali. Mas nem sempre ele vive em espírito e em verdade, ele não nasceu de novo. Então, um exemplo clássico disso, Nicodemos. Por exemplo, Nicodemos. Nicodemos era um homem sábio, doutor em Israel, mas não conseguiu compreender. Quer dizer, não tinha esse relacionamento de verdade com Deus. Era algo apenas litúrgico. Porque eu vou até usar uma palavra dura. É o castigo da religião. O castigo da religião nos faz vivermos de forma ritualística determinadas coisas e eu me sinto justificado porque fiz determinadas coisas, me comportei de determinadas coisas, mas porque está prescrito, mas não veio de dentro, não foi algo que veio de transformador, não foi por causa de uma palavra de Deus que me fez mudar e transformar aquilo. Não, eu faço aquilo porque a minha religião diz que é para fazer, ou porque alguém disse que era para fazer, então eu vou lá e faço, e por fazer assim eu até tenho aquilo como uma barganha com Deus, dizer, olha, eu fiz isso, viu? E no fundo é só egoísmo, porque a pessoa quer no mínimo, para não ser leviano, ele quer reconhecimento. E na maioria das vezes o que traz a pessoa ao ambiente religioso é o medo. É o medo do inferno, né? Esse foi o professor Alisson, esse foi o nosso momento Edificados. E tecnicamente a gente diz que o novo nascimento é quando você nasce de Deus. E tudo que é nascido de Deus tem Deus dentro dele.
E a religião é consequência, o religare é consequência e não o contrário. Então Deus decidiu ligar você nos céus. Então, daquele dia em diante, a gente não consegue mais se desligar de Deus. Os sistemas, toda a nossa prática é apenas uma consequência porque Deus está dentro da gente e a gente está dentro de Deus. Que Deus abençoe vocês, foi um prazer, viu? Volte mais vezes, próxima semana tem mais. Deus te abençoe, em nome de Jesus, aproveite seu dia.